Gente, a minha dica de hoje vai ser a montagem desse modelinho de necessaire. Essas necessaires são aquelas que a gente compra, o painel de tricoline, que vem vários moldezinhos nessa tricoline, e aí a gente só recorta e faz a montagem, tá? E ela fica assim, ó, bem bonitinha, ó, tá? Estruturada, uma gracinha. Essa aqui é a média. Tem a pequena, ó, vou mostrar pra vocês, vem em vários tamanhos. Então, vamos lá. O que eu faço pra montar uma necessairezinha desse modelo aqui? Eu vou lá no meu painel de tricoline e recorto todas elas, ó. Essa daqui é no tamanho daquela que eu mostrei anteriormente aí. E essa aqui é uma pequenininha, que já tá adiantada, já tá na manta, mas eu vou explicar aqui como que eu faço. Então, eu vou lá no painel e recorto todas elas, deixando, tá vendo? Elas vêm com uma linha pontilhada a toda volta. Eu recorto deixando uma sobrinha de tecido. É a partir dessa linha pontilhada, recorto. Aí, o que eu faço? Pego a manta acrílica R2, essa minha é gramatura 100, tá? Coloco na tábua de passar, borrifo bastante água com o borrifador. E eu coloco meu tecidinho em cima e venho passando com ferro, tá? Aí ele vai aderir e vai ficar assim, como essa aqui, ó, lá já tá, ele adere na manta. Bom, então, o que eu faço? Depois que eu fui lá na tábua de passar e aderi com ferro aqui, né, a minha tricoline na manta, eu vou passar uma costurinha. Onde que eu passo essa costurinha? Tá vendo a linha pontilhada? Eu passo a costurinha um pouquinho para dentro da linha pontilhada, entre esse risquinho aqui da necessaire e a linha pontilhada. Eu passo uma costurinha a toda volta. Passo uma costurinha toda a volta da minha necessaire, depois eu venho com a tesoura cortando toda essa sobra em volta. Aí, eu vou cortar em cima da linha pontilhada. Então, eu vou costurar aqui e já mostro pra vocês o próximo passo. Assim, agora eu vou recortar. Bom, costurei então do lado de dentro da linha pontilhada a toda volta e recortei toda aquela sobra de manta e tecido que tinha. Aí eu pego um tecido de composê um pouquinho maior, uso essa base, ó, para cortar sobrando um pouquinho de cada lado, que a gente vai usar esse tecidinho como forro. Só que antes dele, a gente vai colocar agora o zíper na peça. Vamos costurar o zíper aqui e aqui. Zíper número 5 de metro, corta um pedaço maior, sobrando aqui as pontinhas de cada lado. E um cursor também para zíper número 5, da preferência de vocês. A gente vai colocar agora o zíper, tá vendo o direito do zíper, os dentinhos? Ele vai ficar virado para baixo. Então, eu vou deixar uma sobrinha do lado de cá e vou começar a costurar até chegar no cantinho de cá. Como que eu costuro? Vou passar uma costurinha de segurança, bem na beiradinha aqui, para segurar o zíper. Primeiro vai ser uma costurinha de segurança, para segurar o zíper aqui.
Fiz a costurinha de segurança, agora eu venho com a costura encostando o meu calcador nos dentinhos do zíper. Faço a mesma coisa do lado de cá. Destaco o zíper de lá, coloco ele de cá e faço a mesma coisa. Zíper costurado dos dois lados da minha peça, aqui e aqui. Hora da gente colocar o forro. Como que eu coloco o forro? Eu coloco o forro que eu cortei com o direito voltado para cima e o direito da minha peça voltado para o direito do forro. Aí eu vou alinhar aqui e vou começar a costurar. Lembra da segunda costurinha que a gente fez aqui, ó? A gente passou primeiro a de segurança e depois a segunda rente ao calcador do zíper. Então, eu vou me guiar por essa costura e venho costurando até chegar do outro lado. Faço isso desse lado, faço a mesma coisa do lado de cá. Eu começo a costurar, vou ajeitando o zíper, cuidado para não costurar e ele também não fica torto e prender aqui. Então, eu vou ajeitando com a mão e venho passando a costura. Se você sentir necessidade de alfinetar toda a peça, alfinete. Eu faço sem, tá? Fica a critério de vocês. Tá devagar, fazendo os pontinhos. Cuidado com o zíper, vai ajeitando a peça e vai costurando até o final. Faço a mesma coisa do lado de cá. Pronto, costurei, me guiando pela aquela segunda costurinha. Não tem problema que sobra esse tecido aqui, que ele vai ajudar a gente na próxima etapa. Esse que sobra aqui na parte arredondada da peça, eu vou refilar agora. Vou refilar aqui se tiver, e vou desvirar por essa abertura aqui. Então, vamos lá. Fica assim, gente. Aí só ela no ferro. E agora a gente vai passar ela para ajeitar tudo. Continuando aqui, ó, fui lá no ferro, passei direito e avesso, ficou assim. O que eu faço agora? Pelo lado direito, eu venho passando uma costurinha aqui de um pé de máquina e uma costurinha de segurança toda a volta aqui para prender a minha peça no forro, para não ficar solta aqui, vai ajudar depois no acabamento. Então, venho com um pé de máquina aqui, uma costurinha de segurança aqui, um pé de máquina e costurinha de segurança, termino aqui.
costurinha feita e ela fica assim. Aí o meu forro fica preso, tá? A toda volta. Agora eu pego a tesoura e o zíper não. Eu levanto o zíper e corto a sobra somente do tecido do forro. Desse lado e desse lado também. Recorto. Recortei então toda aquela sobra, fica assim. Agora é hora de passar o cursor na peça. E uma dica que eu dou agora, escolha bem certinho qual que você quer à frente da tua necessaire, caso ela for diferente aqui um lado do outro. Essa minha é igual, mas caso você tenha aí um tecido que seja diferente, você escolhe, quero essa frente da peça. Então, você vai passar o cursor da direita da tua peça para a esquerda. Passa uma vez, passa outra vez, tá? Só que com ela fechada. Se você quiser passar pelo lado direito e depois desvirar por aqui, porque a gente vai ter que dar um acabamento pelo lado avesso. Eu prefiro passar pelo lado do avesso, tá? Então, eu quero a frente da minha peça essa. Eu vou juntar aqui e vou passar o meu cursor da direita para a esquerda, tiro, passo de novo. Bom, passei aqui o meu cursor no zíper, do jeito que eu falei para vocês, tá? Eu entro com o zíper, passo ele até chegar aqui no final, tiro e entro com ele de cá novamente, deixo ele parado aqui no meio da minha peça. Essa sobra que fica, a gente vai refilar já já. Antes da gente cortar, a gente vai agora alinhar aqui as laterais, ó. Lembra sempre quando for passar o zíper de alinhar as lateraisinhas aqui para encontrar certinho, para não ficar torto aqui depois dos dois lados da sua peça. Então, vamos passar uma costurinha de segurança desse lado e desse lado. Aqui, por enquanto, não, tá? Só dos dois lados. Pode passar até em cima do zíper. Aí, a gente corta essa sobra do zíper e queima com a chama do isqueiro para não desmanchar, não ficar desfiando. Agora eu corto. E selo. Agora é só a gente finalizar o acabamento daqui das laterais e depois aqui das caixinhas de leite com o debrum. Como que eu faço? Eu corto uma tira comprida que eu vou usando os pedaços dela, né? Eu corto uma tira de 5 centímetros, pelo comprimento maior aí, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar a minha necessaire e vou começar por essa lateral. Aqui a gente não precisa de arrematar, só aqui onde vai o zíper. Então, aqui, ó, eu vou dobrar a minha tira ao meio, ó. Dobro ela ao meio e vou posicionar ela aqui, tá? Vou começar a costurar, coloco bem rentezinha aqui a minha margem de tecido e vou passar uma costurinha de um pé de máquina, tá? Aqui em cima eu vou fazer um acabamentozinho, vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui na parte do zíper. Bom, então vamos lá, ó, dobrei a minha tira ao meio, vou posicionar aqui. Na parte de baixo que não tem problema que sobre, que a gente corta depois. Posiciona aqui rente a margem do meu tecido. Aqui eu vou colocar um prendedorzinho. Aqui na parte de cima eu vou cortar um pedacinho sobrando aqui, ó, passando um pouquinho pra cima do meu zíper, ó, assim, tá vendo? Que eu vou dobrar aqui agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tava assim, cortei um pouquinho pra cima aqui do meu zíper. E aí, eu vou abrir aqui, ó, e vou dobrar pra dentro essa pontinha. Vou dobrar uma quantidade de forma que ela fique aqui
rente. Ó. O meu zíper. Que aí eu vou passar uma costurinha aqui e a gente vai jogar pro lado de lá e rebater. Prendo aqui também com o prendedor. Agora é só ir na máquina e passar uma costura. Passei uma costura, agora eu vou jogar isso aqui, ó, pro outro lado. E vou rebater, e ele vai ficar como se fosse fica assim. Essa sobrinha eu corto. Faça essa mesma coisa do lado de cá. Pronto, os dois lados finalizados. Vou cortar essa sobrinha aqui também. Agora é só abrir o zíper. A gente vai enfiar a mão por dentro aqui, no necessaire. E vamos fechar agora essas caixinhas de leite aqui, tá? Então, primeiro eu alinho bem aqui. Coloco minha mão por dentro, ajeito bem, ó. Junto as pontinhas. E passo uma costurinha de segurança dos dois lados. Passei então, ó, a costurinha dos dois lados, tá fechadinho o fundinho. Confere lá por dentro se tá tudo certinho, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar agora, do mesmo jeito que a gente fez esse acabamento de debrum aqui na lateral, nós vamos fazer aqui também, só que menorzinho. A gente pega um pedacinho de tecido, mede aqui, ó, o tamanho aqui do nosso fundinho, ó. Dobrando as duas pontinhas para dentro, depois eu dobro aqui novamente, ó. Passo uma costurinha aqui de um pé de máquina e vou virar pro outro lado e rebater da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Tá, vamos lá. Finalizando o outro lado, ó, costurei de cá, vou virar ele pro lado de cá, ajeito bem. E vou aproveitar para colocar aqui também a minha etiquetinha, caso vocês tiverem. É isso, gente. Corta a sobrinha de linha e tá pronta a nossa necessaire. Agora a gente desvira ela, tá? É assim que eu monto essas belezurinhas que vocês tanto me perguntam como eu faço o meu acabamento nas minhas necessaire. Olha que gracinha que fica. Desvirei, fui lá no ferro, passei e olha que fofurinha que fica.
Então é assim que eu faço o acabamento das minhas necessaire. Eu gosto de fazer assim por conta que o forro fica tudo preso. Quando a gente vai tirar as coisas, não fica saindo aquele forro todo pra fora, tá? E espero que vocês tenham gostado. Aí aceito sugestões, aceito dicas. Quem quiser me chamar lá, me manda mensagem no chat que eu vou ficar muito feliz em responder. Ó, peguei ela aqui pra te mostrar, Lu, que pra você ver, ó, que aqui, ó lá, fica parecida com essa que você fez, ó, né? É que a única diferença que eu acho que por conta dessa ser curvada, né? Então o zíper dá essa curvinha, né? Por conta da hora que a gente costura por dentro, né? E agora já aqui, ó, por conta de ser a parte fechada, mas elas não ficam perfeitas, ó, tá vendo? Porque é difícil tá costurando por cima do zíper. Então, assim, aquela perfeição de bater certinho aqui não fica. Mas não quer dizer que ela tá mal feita ou alguma coisa do tipo, sabe? Necessaire é assim mesmo, né? Elas não ficam aquela perfeição. O importante é tá bem costuradinha, né? Olha lá, ó. Aí a minha aqui, ó, também não encontrou. Aqui até que é mais ou menos, ó. Não é uma perfeição, né? É uma fofurice pra gente carregar, assim, mas a gente faz artesanato, né? E não precisa ser perfeito. Aí, olha lá, ó, também fiz com aquele acabamento, ó, da outra peça, ó, tá vendo? Ó. Ainda até aqui ainda não ficou tão, tá vendo que deu uma fechadinha? Mas mesmo assim, ó, não tem, né? No resultado final, ela nem influencia muito, né?